Vamos lá, ouvindo Corinthians aqui. viveu uma situação semelhante contra o Botafogo no empate lá no Rio de Janeiro, começando com uma equipe alternativa, depois chamado titular e entrado, o Corinthians foi surpreendido e conseguiu empate, igual no jogo de hoje. Você, como uma das lideranças do elenco, como você enxerga essa rotatividade e se você é a favor do rodízio dentro do Campeonato Brasileiro, porque se for enfrentar hoje, poderia estar entre os 8 primeiros da competição. Na verdade, saindo surpreendido. O treinador, o professor, ele sabe o que ele está fazendo. A gente tem uma equipe qualificada para fazer isso. E acredito também que no primeiro tempo nós fomos superiores à equipe adversária. Foi uma equipe que se defendeu e jogou por uma bola, foram efetivos nessa bola. E só que a gente conseguiu ser melhor que eles. E a bola não queria entrar, né? A gente tentou de todas as formas, lutamos de todas as formas. No segundo tempo, é claro que a gente cresceu bastante com a qualidade de quem entrou. Isso mostra a força do nosso elenco e conseguimos um empate. Não é o que a gente queria. A gente queria muito a vitória para que a gente pudesse crescer na tabela. Mais um empate, valorizar o que foi feito dentro do campo. Foi uma equipe que lutou o tempo todo, a gente brigou o tempo todo, a gente quis o gol o tempo todo e infelizmente ele não veio, mas no final a gente conseguiu esse empate. Hugo, você nunca perdeu para o Palmeiras e se o Corinthians sair de lá sem gols na quarta-feira, sem sofrer gols na quarta-feira, o Corinthians sai classificado, mas para isso precisa vencer a batalha no campo dele. Você já jogou no sintético algumas vezes, qual é a diferença, né, do tempo de bola, enfim, para o melhor gramado do Brasil que você está acostumado a jogar? Eu já falei sobre o campo sintético, é um campo que muda bastante o jogo, mas isso não pode ser desculpa, isso não pode ser. A gente não pode colocar isso em pauta porque um jogo como esse, a única coisa que a gente tem que se preocupar é como a gente vai se comportar, a forma que a gente vai jogar para que a gente possa sair de lá classificado. É o tipo de jogo que a gente sabe como jogar, que a nossa equipe é bem madura para jogar, é o tipo de jogo que a gente gosta de jogar, então eu tenho muita fé que a gente vai para lá fazer um grande jogo, um grande resultado e ser classificado. O que dá para falar a respeito do gol sofrido? Bom, acho que o jogador foi feliz em fazer um bom chute cruzado, né? Eu não consegui parar para poder reagir melhor para a bola, acho que eu poderia sim ter feito melhor isso, mas mesmo assim acredito que a finalização dele foi boa, né? E, bom, me cobrar para que eu possa melhorar também, eu sempre me cobro para que eu possa melhorar, estou bem chateado pelo fato do time deles ter jogado por uma bola e terem feito gol nessa bola, mas se você quer dizer que foi uma falha minha, eu acredito que não, mas acho que eu poderia ter feito melhor. O gol com a camisa do Corinthians hoje, 29 sem sofrer gol. Como você avalia essa passagem, que já é vencedora com o título paulista, mas quarta-feira tem um jogo decisivo, mas como você vê essa sua passagem até então com a camisa do Corinthians? Eu desde quando cheguei aqui falei que queria construir minha história nesse clube e cada jogo eu tenho tentado fazer isso, né? São números bons, números que me fazem feliz com essa notícia, mas jogo a jogo, dia a dia eu tenho tentado melhorar, tenho tentado buscar saltos maiores na minha vida dentro do clube para que a gente possa continuar escrevendo a nossa história, eu e o Corinthians juntos, eu e o nosso elenco juntos. E, bom, obrigado Deus, obrigado a todo mundo que fez parte disso aí e espero que seja só o início de uma grande história, gente. Na semana passada, uma das torcidas pediu um treino aberto. Como que você vê isso? Você acha que isso pode ser benéfico para o elenco? Bom, acho que sim, com certeza. A gente tá conectado com a nossa torcida, é sempre bom, né? A gente ter a nossa torcida perto é sempre bom, né? Até porque a gente sabe que o jogo é na casa do adversário, então a gente sentir esse calor da nossa torcida é importante. Bom, se for algo que aconteça, vai ser benéfico com certeza. São 3 empates consecutivos no Brasileirão. Você acha que essa sequência é por conta de uma preferência do elenco pela Copa do Brasil? Cara, acho que não. Acho que a gente, nos jogos que a gente empatou, tivemos a oportunidade de ganhar. Faltou um pouco de efetividade nesses jogos, porque todo jogo que a gente entra para vencer, né? E nos últimos jogos tem sido assim, por mais que a gente tenha empatado, a gente tem chance de vencer o jogo. Hoje nós perdemos muitos gols. Poderíamos ter saído daqui com um resultado muito mais tranquilo do que foi, né? Poderíamos ter saído daqui com a vitória, mas a gente entende também que o momento, foram 2 jogos, foi o primeiro, agora vai ser o segundo, de muita importância, né? Jogos que podem mudar o rumo do nosso ano ali. Então o professor sabe da importância desses jogos, acredito que seja por isso que ele tenha optado por poupar alguns jogadores e rodar o elenco. Mas a gente tem qualidade para isso, a nossa equipe é qualificada, então a gente sabe o que precisa ser feito e a gente vai continuar lutando para que a gente possa conquistar as vitórias dentro do brasileiro também. Fala pra gente como que vai ser a concentração para essa partida contra o Palmeiras, para que o sistema defensivo do Corinthians
não tome gols, né? Porque a gente sabe que 1-0 contra o Palmeiras lá é pouco, né? 1-0 contra o Palmeiras lá foi bom também na final do Paulista. Mas a gente melhorou muito defensivamente. Tem que parabenizar ao professor, à comissão, aos atletas, porque tem se empenhado bastante. O número de gols que a gente sofre, talvez de um tempo para cá, diminuiu bastante, né? E acho que isso se vê até pela quantidade de defesas que eu faço hoje com a quantidade de defesas que eu fazia antes, né? E então tem que parabenizar ao trabalho. E a nossa equipe é bem madura, a gente sabe como jogar esse tipo de jogo. A gente vai para lá para fazer o nosso melhor e, se Deus quiser, não sofrer gols, porque dessa forma a gente sabe que a gente está classificado e é isso que a gente vai buscar. Você é uma das lideranças, né, do elenco, assim, mentalmente, como é que você consegue também auxiliar os outros atletas nessa parte da preparação até quarta-feira para o jogo decisivo? Bom, acho que a preparação para um derby é totalmente diferente, né? Todos nós encaramos dessa forma, dentro do clube, fora do clube, a forma que eu passo a semana dentro de casa, a forma que eu passo a semana dentro do clube, tudo isso é diferente quando se trata de um derby, que a gente sabe do peso que tem. Principalmente numa situação onde a gente pode sair classificado numa Copa do Brasil, que tem um peso muito grande para a gente. Então, acho que todo mundo sabe o que precisa fazer, todo mundo é bem adulto, todo mundo é bem profissional para que a gente possa chegar dentro do campo, todo mundo do melhor nível, todo mundo na nossa melhor versão para que a gente possa ser classificado. Na última partida contra o Palmeiras, eles reclamaram muito da arbitragem, pressionaram muito, enviaram ofício. Como que vocês vão entrar para evitar que a arbitragem entre de alguma forma tendenciosa e que não pilhe também o time do Corinthians? Não, acho que eles possam ter feito isso para de alguma forma tentar se beneficiar de algo, mas a gente tem que se preocupar com o que a gente precisa fazer dentro do campo, né? A nossa postura e tudo que a gente fizer dentro de campo é o que vai definir nosso futuro, e é com isso que a gente está preocupado, é com isso que a gente vai para o próximo jogo para que a gente possa ser classificado. O Corinthians sabe jogar esse tipo de jogo. O que levar não só da final do Paulista, mas também daquele primeiro derby, aquele final do pênalti, aquele final do jogo que você pegou o pênalti? Bom, acho que essa maturidade, né? Essa maturidade de ser um time que sofre pouco, um time que se defende bem, mas um time que se defende com a bola, né? E sem ela também, mas com a qualidade que a gente tem, a melhor forma da gente se defender é a gente ficar com a bola, a gente envolver o adversário dentro do nosso jogo. Essa é a nossa proposta de jogo, eu acredito que seja dessa forma que a gente vai para lá, e o resultado aqui ele foi importante, mas ele só vai ser levado em conta dependendo das condições do jogo, né? Então, o jogo começa 0-0, é um jogo classificatório que a gente vai encarar dessa forma para vencer. E é isso que a gente quer, vencer de qualquer forma e, se Deus quiser, classificar. O Fortaleza começou pressionando mais, só que o Corinthians teve uma reação de buscar a reação. Como que você avalia a postura do time dentro de campo? Então, acho que hoje o nosso time foi superior ao Fortaleza, eu acho que a nossa equipe jogou melhor que o Fortaleza. A equipe do Fortaleza se defendeu bastante, era uma equipe que brigava pela segunda bola, onde eles davam o chutão na primeira bola e brigavam pela segunda, e quando eles ganhavam a segunda bola, eles tinham êxito nessa dinâmica de passe ali do meio para frente. Só que acho que na maioria da parte do jogo a gente teve a bola, que é essa nossa característica, e eles foram um time que se defendeu, né? Como falei, foram efetivos na bola que eles tiveram para fazer o gol, né? E eu como goleiro ali eu me cobro bastante, né? Porque eu como goleiro do Corinthians às vezes é só uma bola eu preciso defender, mas o atacante deles foi feliz ali em fazer o gol. Mas eu acho que a equipe fez um grande jogo e a bola não queria entrar, e a gente conseguiu um empate ali no final que trouxe um ponto importante para a gente. Mas é com essa cara que a gente vai entrar todos os jogos, dessa forma que a gente vai encarar todos os jogos, porque em nenhum momento a gente não demonstrou nada diferente do que a vontade de vencer.